Este é mais um programa da rede Mipomanics e com um oferecimento de BG Express. Oi pessoal, eu sou o Lucas Andrade Luquita e este é o Top Board, o programa onde a gente monta listas de jogos baseados em algum critério, alguma mecânica, algum designer ou o que der na cabeça. Voltamos com o Top Board finalmente em 2016 e a promessa é que esse programa tenha uma grande regularidade para que você possa montar as suas listinhas pessoais baseadas aí nas nossas dicas ou nas nossas escolhas. Tá? Claro que o critério sempre é seu, não vem botar a culpa na gente, hein? E para hoje eu tenho um convidado muito especial que vai ser uma figura sempre presente aqui nos Top Boards, que é o Jack Explicador. Olá galera, finalmente né, vamos fazer um top agora que nem gente grande, vamos fazer um top com super produção, mas a gente escolheu um tema bem legal, né Lucas, para minha primeira participação na verdade, no programa a gente escolheu um tema como se eu fosse um novato no jogo, jogos que eu compraria para a minha coleção se eu estivesse começando ela agora, legal isso, né? Então Jack, para quem acompanha o Onboard, ano passado a gente fez esse vídeo dos jogos para começar a coleção. E um mês depois o vídeo já estava defasado, porque foi um pouquinho antes do boom dos lançamentos nacionais. E até várias vezes eu perguntava, cara, se fosse fazer essa lista hoje, já mudaria ela totalmente. A intenção, se você já joga, se você já está viciado aí, já está com a estante cheia de jogos, mas talvez você queira mostrar para aquele seu amigo que você começou a convidar a jogar, né? Ou de repente compartilhar para mostrar para pessoas que não sabem do que esse hobby ainda se trata, a gente vai tentar então montar uma pequena coleção de jogos bacanas para você começar. Uma das coisas que a gente fazia e que a gente continua fazendo, Jack, a gente não combina as listas, o Jack não sabe o que eu coloquei. Não tem a menor noção. E interessante, Lucas, se a gente estivesse fazendo essa lista há um ano atrás, ela provavelmente teria vários jogos parecidos. Mas é impressionante como de um ano para cá as opções cresceram. Né? Não só para jogos de entrada, mas para todas as listas, acho que dá para a gente usar jogos já lançados no Brasil. E essa é a grande sacada. Vamos fazer apenas jogos já lançados no Brasil, para você começar a sua coleção hoje, tendo acesso aos jogos. Isso, exatamente. Um dos critérios que a gente utiliza aqui, na verdade, cada participante tem um critério próprio, só que eu e o Jack combinamos, vamos fazer apenas jogos que saíram no Brasil até para facilitar, para que você comece a sua coleção, porque nem todo mundo tem acesso a um cartão internacional, ou quer arriscar, ou a taxação está muito alta, ok? Então, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso Top Board, 5 jogos para começar a coleção. Olha, a minha coleção, na verdade, se eu estivesse começando ela agora, eu acho que eu teria... A gente ouve essas perguntas, eu pelo menos ouço essa pergunta sempre, tá? As pessoas estão querendo entrar no jogo, entrar no hobby, mas elas não têm noção qual seria a melhor opção. Por quê? O maior problema quando você tenta entrar no hobby é levar os seus amigos juntos contigo. Tá? Às vezes você está interessado, às vezes você procura um tema específico, né? Começa muito assim, né? Eu adoro o Senhor dos Anéis, eu adoro o Star Wars, nossa, tem jogo disso, como que funciona e tal. E você acaba se interessando, mas é difícil às vezes você levar os seus amigos para o mesmo ímpeto, com a mesma exaltação que você vai ter. Então eu acho que a minha lista, eu pensei exatamente isso, Lucas. Eu vou ter uma ordem, ok? De quinto até o primeiro. Acho que o primeiro seria o jogo que você vai comprar primeiro, ok? Mas a gente vai deixar no suspense. Vou fazer no sentido contrário, tá? Vou começar com o quinto jogo, mas tenha em mente que esse quinto jogo é para quando você já tiver comprado os outros 4, tá ok? Isso. Eu começaria, tá, Lucas? Acho que é um jogo que inclusive é um lançamento recente, é o número 5. Eu indicaria Power Grid, tá? Opa! O jogo parece ser pesado se você está começando a jogar agora, mas lembre-se, ele é o número 5 na sua lista, é o quinto jogo que você vai comprar. Tá? Eu acho que Power Grid é interessante, Lucas, porque ele te apresenta algumas mecânicas que vão aparecer depois em outros jogos. É um excelente jogo de entrada. Se você só jogou War, se você está acostumado com aquele tipo de tabuleiro, que tem um certo controle de área, vai ser fácil você explicar para os seus amigos, tá? Que Power Grid tem essa dinâmica também no tabuleiro. Tá? É lógico que ele é um jogo um pouco mais demorado, tá? Ele é um jogo que tem um tema, de repente, que pode não ser atrativo de cara, porque você está construindo uma rede de distribuição de energia, mas é um tema também que não é, eu costumo falar muito esse termo, nerd-friendly.
Tá? Ou seja, você não precisa curtir matar orc, você não precisa curtir terror, você não precisa curtir zumbis, tá? Para você trazer esse jogo para a mesa. Você pode jogar com seus familiares, com seus parentes, tá? E todos eles vão entender a temática. E ele te apresenta algumas mecânicas muito legais de leilão, que não é muito complicado, todo mundo sabe blefar, todo mundo sabe apostar, né? É uma mecânica simples de aprender. E administração de dinheiro, cara, que você faz isso todo dia. Você tem que ganhar dinheiro e investir dinheiro. Você já jogou isso em banco imobiliário, você já jogou isso em outros jogos, você sabe que aquele dinheirinho ali, né, vai ser o caminho da sua vitória. Então o Power Grid te traz isso, essa experiência que você já teve lá, mas com muito mais desafio, que agora você tem uma administração de recursos, e te apresenta várias coisas que você vai usar depois durante diversos jogos aí que você experimentar no hobby. Então meu número 5 seria Power Grid. Bacana. Eu acho uma boa dica, Jack, também pelo seguinte, né? É um tema atual, às vezes a gente tem muitos jogos, ou em realidades diferentes, né? Fantasia ou ficção, ou então num período muito remoto da história. E é um tema atual, né? A questão da energia, você tem um mapa do Brasil, com certeza seria um atrativo. Ainda né? tem isso, exatamente. Realmente. Foi lançado no Brasil o jogo básico, que o jogo básico vem com o mapa da Alemanha e dos Estados Unidos, no verso. Mas foi lançado também a expansão que veio o mapa do Brasil e no verso do mapa veio a Península Ibérica, Portugal, Espanha. Mas o lance de você jogar no Brasil, nossa, e quando eu apresentei para o meu pai, ele ficou fascinado. Ele achou que ele resolveu o problema de distribuição de energia no Brasil. Nossa, mas precisamos investir em linhas de transmissão para o norte e para o nordeste. A bacia amazônica está mal iluminada e tal. Então isso realmente fascina a todos, na verdade, né? Claro, muito claro. acessível. Claro. Power Grid. Aí o pessoal pergunta, será que a Dilma não joga isso aí? A Dilma tem que Eu jogar acho esse que negócio ela aí. deveria jogar, né? Não sei. O pessoal de Furnas com certeza deveria jogar. Muito bom, muito bom. Bom, o meu número 5 é Stone Age. E eu vou explicar por quê. Eu fiz um esquema parecido com o Jack. Você vai comprar esse número 5 depois de comprar os outros 4, né? Mas pouco tempo depois que você entrar nesse vício dos jogos de tabuleiro, você vai ouvir falar dos tais Eurogames. O que é o Eurogame? E eu acho que o Stone Age é um belo representante para um euro, um primeiro contato, onde você vai encontrar várias características desse estilo de jogo. Primeiro, Stone Age, ele tem gerenciamento de recursos, que é uma coisa muito presente nos jogos desse tipo. A gente tem alocação de trabalhadores, que é uma mecânica, ao longo dos programas a gente vai falar bastante sobre isso, é uma mecânica também muito comum dos jogos do estilo. A própria trilha de pontos ao redor dele, o visual do jogo é belíssimo, aí agora já fugindo, né, um pouquinho das características clássicas do Euro, mas ele tem um visual belíssimo. E o tema diz respeito a todos nós, Jack, porque Stone Age nós estamos falando do homem pré-histórico. Então, é quase a nossa origem, né? Um jogo que estrategicamente ele é de leve para médio, dá para jogar com qualquer público. Eu acho que o único senão dele, que às vezes ele demora um pouquinho, e a pontuação, principalmente ali a questão das cartas, é um pouquinho complicada, tá? Mas eu acho que é um jogo fundamental, já é um clássico, um dos jogos mais queridos do mundo, certo? E eu gosto que você percebe a evolução, porque num primeiro momento da partida, você vai coletar recursos, você vai coletar madeira e vai coletar argila, e do segundo terço para o final, você começa a pensar nas construções das barracas, nas cartas de civilização, você utiliza ferramentas para transformar os dados, e aí é uma coisa que você quase não encontra nos euros, né, que é a utilização de dados. E você começa a transformar a sorte, você começa a mitigar a sorte através da evolução, porque você começou a dominar as ferramentas. Eu acho isso extremamente temático, um jogo que merece estar em qualquer coleção. O que você acha, Jack? Stone Age? Concordo com o Stone Age. Tem uma coisa que é exatamente isso, Luca. Ele te representa que existem dois lados, né? Tem aquele lado euro que você tem a questão da gerência de economia, né, de ações, são jogos mais cerebrais e tal, né? Mas ele tem a questão da rolagem de dados, que fascina, né? Que traz aquela questão da atenção da sorte. Ele é extremamente competitivo, o que é legal. É porque eu tenho sentido, eu sinto isso muito em grupos novos no Brasil, Lucas. As pessoas, elas tendem a não entender muito bem o conceito de jogos cooperativos quando estão começando. Né? Eu acho que elas têm muito aquele negócio, não, mas quem venceu? Peraí, vou jogar contigo, vamos ver, vou te pegar, vou te ganhar, vou te vencer. E quando você apresenta um cooperativo, ele meio que
E aí, o que eu faço, né? Como que eu vou te vencer? Né? Mas o Stone Age tem isso bem vivo, né? Quer dizer, mas não de forma agressiva. Eu gosto muito do Stone Age. Excelente escolha, Lucas. Então, falando em cooperativo, meu número 4, imagine que esse vai ser o quarto jogo que você vai comprar, tá? Você já experimentou lá o jogo 1, o jogo 2, o jogo 3, mas você talvez esteja na hora de realmente jogar em equipe. Você já está na hora de aprender o conceito, tá? De que vencer só vence se todo mundo vencer junto, tá? Que é uma coisa nova, é uma coisa dos jogos modernos, tá? Antigamente não tinha isso, você não via isso em jogos que você jogava, era sempre, né, o hora para vencer, Banco Imobiliário é o melhor da mesa leva. Nesse caso, nós formamos uma equipe, tá? Então eu escolhi, eu acho que o melhor jogo hoje no Brasil que representa isso, do meu ponto de vista, é o Pandemic, tá? O Pandemic, ele te deixa tenso, ele faz você trabalhar em equipe, ele é um desafio muito grande para qualquer grupo, para qualquer idade. Você pode trabalhar, você pode ter na mesma mesa, tá? Jovens, idosos, tá? De qualquer sexo, de qualquer idade, e todos vão trabalhar em equipe, tá? Isso é raro no jogo, muito raro. E o tema, eu acho que fascina também. Eu acho que nem Power Grid, tá? É um tema que está atual. Agora então com a Zika, né? Com a chikungunya, com tudo isso, nada melhor, né, do que a gente tentar combater as pandemias do planeta, né, trabalhando em equipe. Então, o Pandemic, eu acho que ele ensina esse conceito. Mas ele ensina, lembre-se que esse é meu número 4, tá? Nos outros jogos, tá? Eu acho que você já aprendeu a competir, mas agora tem que começar a dividir também. Então, e desenvolve os alfas, né? Porque até então você não sabia quem era alfa no seu grupo, agora você sabe quem são os jogadores que vão querer mandar em todo mundo. Meu número 4, então, é Pandemic. Muito bom. Esse eu não vou falar muito não, depois você vai entender por quê. Bom, o meu número 4 eu escolhi primeiro, sabe a mania de ostentar? Todo mundo agora quer ostentar. Eu escolhi um jogo para você ostentar, porque muito do que a gente faz, a gente gosta muito de mostrar para quem não é do meio, como os jogos são bonitos e como a produção é caprichada, né? Em comparação com o que a gente tinha, o salto de qualidade é gigante. Então eu queria um jogo com miniaturas, literalmente. Tá? Eu realmente queria escolher um jogo com miniaturas porque ninguém pira num monte de cubo. Depois, né, com a experiência, a gente aprende a admirar a beleza dos componentes de madeira, né, a própria arte. A miniatura enche os olhos, com certeza. Claro, com certeza. Claro. Ninguém no começo vai olhar os cilindros do agrícola e vai dizer, nossa, olha aqui esse junco aqui, que loucura. Não tem isso. Então é o seguinte, eu tinha pensado no Kemet, eu tinha pensado no Cyclades. Ai, foi difícil, rapaz. Tinha pensado no Zombicide, eu tinha colocado o Zombicide no vídeo que eu fiz ano passado, mas eu acho que agora nós temos escolhas melhores. Então eu escolhi Blood Rage. Eu escolhi o Blood Rage, então, pelo seguinte. Primeiro que o tema está na moda, né? Antes o zumbi estava na moda. O zumbi agora é muito 2015, viu? O zumbi é muito 2015. O negócio agora é Viking. Viking é um novo... The New Black. Isso. E ele tem outras coisas que você vai descobrir em muitos jogos, como a questão dos poderes variáveis. O que é isso? Cada jogador vai ter habilidades próprias, só que aqui não é no começo da partida, todo mundo começa igual, mas vai através das cartas que você vai recrutando, que é outra coisa bacana no jogo. Através dessas cartas você vai mudando os poderes do seu clã, isso é muito bacana. Nós temos a questão do combate, e isso eu escolhi, Jack, propositalmente. Se você vai ter uma coleção pequena e quer apresentar para muita gente, talvez a violência não seja uma boa. Por exemplo, Zombicide, queira ou não queira, é um jogo violento, né? Porque você tem machado, você tem espada, então não dá para jogar com algumas pessoas. O Blood Rage, apesar dele ter combate, ter morte, ter glória, Ragnarok e tudo isso, mas o combate ele é tão abstrato que ele não chega a ter um aspecto violento. Não sei se você concorda comigo. Concordo, você não tem nem gore nenhum nas cartas, na arte, isso, você não tem isso em momento algum ali explorado como em Zombicide, até tem o tabuleiro, é todo respingado de sangue, né? Então... exato. E uma outra coisa que para mim foi um critério importante, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, né, um amigo que está acompanhando a gente, ele é um jogo fácil de achar porque ele foi recém-lançado, né? Já o Kemet e o Cyclades, claro, com certeza vai ter uma outra tiragem no futuro, você encontra em algumas lojas, mas o Blood Rage é um jogo que foi lançado há pouquíssimo tempo, é o jogo do momento, é excelente
ele disparou nos rankings mundiais, e ele é um jogo também que para uma coleção pequena ele tem uma grande vantagem. É claro que isso acontece com todo jogo. Quanto mais você joga, mais você aprende sobre ele. Mas o Blood Rage em especial, como você recruta cartas que você tem que passar, você compartilha o baralho com todos os jogadores, ele valoriza demais a rejogabilidade, o conhecimento dessas cartas, tá? E você também vai tentar procurar fazer combinações matadoras e destruidoras com essas cartas. Então um jogo que eu acho que você tem em qualquer coleção, não é difícil, tá? Ele é um jogo de complexidade média também. É só ler o manual com bastante cuidado. Também o Jack aí já fez o vídeo explicando tudo bonitinho, tá? Não tem muita dificuldade, né? Então Blood Rage é o meu número 4. Excelente, excelente. E tem aquele negócio que fascina muito, né, o cara que está entrando, que é o tema, né? Às vezes ele vem buscando o tema e descobre o jogo, né? Isso, o Blood Rage tem isso muito bem, né? As miniaturas são belíssimas, enche os olhos. Imagina você chegar na casa de alguém que nunca ouviu falar sobre board game e começar a botar aquelas miniaturas em cima da mesa. Os caras, nossa, o que é isso? Né? Então imagina, o cara pergunta, é tipo War? Então olha aqui, ó. Olha aqui, é igualzinho War. Muito bom, muito bom. Eu sabia que você ia colocar algum jogo com miniatura para poder encher os olhos da galera. Isso é um conceito que funciona muito, muito bem nos primeiros anos de coleção. Né? E tem gente que continua depois colecionando aí muito jogo com base, né, no visual. Isso é muito legal. Mas Blood Rage é muito mais do que visual, é um jogaço, né, cara? Sim, com certeza, com certeza. Eu, como falei, fiquei muito na dúvida entre o Kemet, entre o Cyclades e o Blood Rage, mas eu acho que até pela facilidade também e pela não violência do combate mais abstrato, foi a minha escolha. Então, meu número 3 é um jogo... Eu imaginei o seguinte, tá? Eu imaginei que no Brasil, grande parte de quem está chegando hoje no hobby já experimentou, né, se reunir com os amigos e tal, talvez em outros hobbies parecidos como o RPG. Tá? E o RPG ele era muito baseado em fantasia, né, em tema realmente, em combate. Então eu queria trazer alguma coisa que tivesse essa questão tática, tá? De movimentação, de poderes variados com o tema, com os personagens. E eu consegui isso num jogo muito legal, fácil de ensinar, porque também tem isso. Tem muito jogo, às vezes, para você começar, lembre-se que era ser o número 3, então ele veio logo depois do número 2. Então eu acho que as pessoas ainda não estão acostumadas a jogos mais longos, a jogos de repente que vão te trazer ainda aquele clima de RPG de você ficar 5, 6 horas, 3 dias numa mesa atrás de uma campanha. Mas... Tomando coca quente com pizza fria. Pizza fria. Justamente você não consegue mais fazer isso, né? Isso foi uma época muito legal, mas você não consegue mais fazer isso com a correria do dia a dia. Mas você consegue reviver aqueles combates táticos e tal. Não estou falando nem da questão do RPG de exploração, não. Estou falando só em termos de tema, de combate, tá? Só que pela facilidade das regras, ele entrou no meu 3º lugar, que é Summoning Wars. Opa! Summoning Wars é um jogo de combate tático, ok? Que foi lançado no Brasil, acho que foi o primeiro jogo que a Galápagos trouxe para cá, dessa nova leva de jogos modernos, acho que foi o Summoning Wars, ela chegou a fazer até financiamento coletivo, se eu não me engano. Então, para quem não sabe, isso aí é história, hein? A Galápagos fez financiamento coletivo da primeira caixa do Summoning Wars. Primeira caixa do Summoning Wars. Mas aí depois a caixa vinha, se não me engano, com 3 facções, depois foi lançada uma segunda caixa com mais 3 facções, depois foram lançados vários decks com novas facções. Cada facção dessa é um exército diferente, com poderes diferentes. Tá? E é um jogo para 2 jogadores, que se você tiver 2 sets, você consegue jogar até 4 jogadores, tá? em times. Mas é um jogo basicamente de combate, então fica muito legal no mano a mano realmente. O que é uma coisa interessante também, eu quis trazer para o meu 3º lugar também por causa disso, porque muitas vezes quando você começa a jogar, você ainda não tem um grupo, né, corriqueiro, assim, você vai jogar toda semana e tal, você acaba jogando muito em casa realmente. Né? Ou com seu filho, ou com seu irmão, ou com sua esposa. E Summoning Wars é um jogo que atende muito bem aquelas noites de semana que você vai jogar no mano a mano, tá? E eu descobri que ele já começa a criar um outro conceito também do colecionável, porque eles foram lançadas várias facções, né? E as pessoas começam a experimentar, a conhecer. Nossa, já tô craque nessa, deixa eu tentar agora com essa outra facção. Então vai buscar no mercado por novos exércitos, novos poderes. E é um jogo de movimentação tática também, o que é legal porque te ensina a ter cautela, né? A criar, né? Aquela questão de a gente aprendeu isso no xadrez, né? Eu vou por aqui primeiro para tentar depois abrir um terreno por aqui
e atacá-lo de surpresa por trás. Então, toda essa tática, né, esse tipo de jogo, você consegue redescobrir com temas de elfos, orcs e vampiros e todo o universo de fantasia em Summoning Wars. E recentemente a Galápagos lançou o Master Set, que vem com um monte de coisa. Tá? E está lançando, acho que até mais facção aí, eu acho que ainda tem coisa nova chegando no mercado. Então, eles estão lançando os reforços agora, né, que são cartas extras, você pode modificar o seu deck. Os mercenários também, as cartas extras. Isso, é. Então, tem um universo aí eu acho que te apresenta muito bem a questão do colecionável, sem mexer muito no seu bolso. São jogos baratos, tá? Você consegue começar aí com investimento pequeno e descobrir aos poucos novas facções. Também número 3, Summoning Wars. Caramba, cara, essa eu não esperava, hein? Eu adoro Summoning Wars, cara. Não vou nem falar nada, porque eu amo esse jogo demais, cara. Vamos lembrar que a gente não combinou as listas, hein? Eu acho assim é mais divertido. Não combinamos. Eu nem sei o que o Luquita vai pegar. Eu sei que ele vai pegar. Ele só não pegou o Memoir 44 porque não foi lançado no Brasil. Porque não foi lançado no Brasil, senão eu botava aí também. Bom, o meu número 3, o Jack já falou. O meu número 3 é Pandemic. E por que eu escolhi? Você já comprou seu primeiro jogo, comprou o segundo. Eu acho legal você ter um cooperativo justamente por isso. Porque as pessoas não sabem que existe essa categoria de jogos. Na verdade, é considerada até uma mecânica em que você não joga um contra o outro, você joga contra o sistema, né, contra o desafio. E isso é muito legal. O Pandemic, de todos que a gente tem aqui no Brasil, também escolhi pelo tema, muito atual. Já utilizei esse jogo em sala de aula, Jack, foi muito legal. Tanto pela questão geográfica, né, que os alunos têm ali o mapa mundi, né? Quanto... É um mapa parecido com o War, só não tem Dudinka e não tem Vakhtostov. Mas parece muito o mapa do War. Então a gente tem o mapa mundi, que isso geograficamente para os alunos também é interessante. A gente consegue discutir o tema e aquilo que você comentou, Jack, da questão do alpha, eu já tive algumas surpresas. O jogo cooperativo ele traz isso, né? Pessoas que não têm perfil, às vezes, de liderança no dia a dia e na mesa de jogo assumem totalmente o comando. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez e é uma característica dos cooperativos. Claro, tem pessoas que são o líder em qualquer momento e quer ser o líder também no jogo. Mas tem pessoas que se revelam, né? Tanto positivamente quanto negativamente. A gente tem outras opções do mesmo designer, até mesmo a Ilha Proibida, que até cheguei a cogitar, mas eu acho que pelo tema o jogo é muito simples de ensinar, questão aí de 10 minutos você tá ensinando, e o cooperativo, ele transformar uma sessão de jogo num grande debate, num grande planejamento, numa grande organização do que fazer e quando fazer, e a sensação de você ganhar enquanto time ou perder enquanto time, isso eu acho muito bacana. Você precisa ter na sua coleção um jogo cooperativo, e na minha opinião, e pelo jeito aí na opinião do Jack, o melhor cooperativo é o Pandemic. Eu não sei se ele botou outro cooperativo na lista, eu acho que não, tá? Acho que não. Mas então o meu número 3 é o Pandemic. Ele me conhece, ele sabe que eu não sou um cara de cooperar. É sangue nos olhos, mano, sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Mas eu acho que realmente, eu falei isso várias vezes, o Pandemic é um dos meus jogos favoritos para apresentar assim para aquele grupo que você sabe que precisa trabalhar em equipe. Aí você descobre, né, nas pessoas, né, às vezes um líder. Exato. Às vezes do mal, mas um líder. Pois é. Um ditador. Meu número 2, eu escolhi um jogo que é um jogo fácil, tá? Lembre-se que esse é o segundo jogo que você comprou para a sua coleção. Que você agora quer começar a trazer para o grupo questões simples, tá? Mas extremamente competitivas, com controle ali de conquistas de área, administração de mão, tá? E o tema também é muito fascinante para todas as idades, apesar de ser um jogo que eu não aconselharia você jogar misturando na mesa, né, crianças e adultos, porque ele tem um pouco assim, sabe, de passada de perna e tal, muitas vezes, de sentir o time certo do jogo, tá? Estou falando de Ticket to Ride. É um jogo que te ensina a ter time, sabe, a ficar ligado no jogo, te ensina isso... Né, peraí, eu vou para ali antes, porque se ele tá querendo pegar aquela ali, se ele pegar aquela, vai me deixar tão caro conquistar o meu objetivo que eu vou tentar fazer isso agora. Então você aprende a ler as pessoas, você aprende, né, às vezes você arrisca,
você paga muito caro para conseguir fazer alguma coisa, para não correr o risco de não conseguir fazer depois. E tem aquela estratégia também de você saber, né, escolher, ver o mapa, como está acontecendo, para escolher novos objetivos durante a partida. Então, eu acho que desenvolve a observação, tá? E é extremamente competitivo e fácil de jogar, tá? E saiu recentemente aquela coleção no Brasil de aniversário que ficou belíssima, ainda tem essa questão de encher os olhos, se for o caso, né? Mas mesmo o jogo básico, eu já acho fascinante, porque o tema de construção, né, de ferrovias e redes, isso também tem aquela questão histórica que o Lucas bateu agora também, né, do mapa, né? Então você vê, no caso do jogo básico, você vê que o mapa do Brasil já foi lançado a expansão da Europa e tem diversas outras expansões que devem chegar por aí, né, que você conhece um pouco também ali da disposição geográfica das cidades, das principais cidades econômicas de cada país e tal. Eu curto bastante. Ticket to Ride, meu número 2. Olha só. Cara, Jack, eu tô muito curioso para saber o teu número 1. A galera sabe que eu sou louco pelo Ticket to Ride, né? Nossa, acho a escolha excepcional. Vamos lá. O meu número 2 é o seguinte. Todos os jogos que eu escolhi até agora jogam no máximo 4 pessoas. O Stone Age é até 4, o Blood Rage é até 4, o Pandemic é até 4. Então eu queria um jogo para grupos maiores, mas eu queria um jogo também um pouquinho mais denso, né? A gente tem uma categoria chamada aí, os jogos festivos, os Party Games, que a gente vai fazer um programa também daqui a pouco, mas eu queria um jogo um pouquinho mais denso. E para grupos grandes, para mim, a melhor escolha sempre é Seven Wonders. O Seven Wonders joga muito bem, até 7 pessoas, joga rápido, por quê? Assim como acontecia no Blood Rage, as pessoas vão escolher uma carta e vão passar o resto do baralho para o vizinho. Então, primeiro tem essa questão do eu vou pegar uma carta que é boa para mim, mas eu vou pegar, de repente, aquela que o cara quer, que vai ser pior ainda se eu não pegar. E essa questão de escolher tudo ao mesmo tempo faz com que a gente não sinta o tempo passar. A gente chama isso de downtime, né? O downtime é quando você já jogou e está esperando a mesa toda jogar. Como aqui todo mundo escolhe junto, o downtime a gente não percebe, porque tá todo mundo, claro, vez ou outra alguém mais demorado vai ficar lá, o que eu pego? Mas não é uma coisa de minutos, são segundos, né, Jack? E nesse sentido o jogo fica muito dinâmico, tá? Gosto também porque ele tem vários caminhos para a vitória. É muito comum assim numa primeira partida a pessoa começar a perder pontos porque algum vizinho militarmente ficou, né, um pouquinho mais poderoso. Mas se você conseguir equilibrar bem a sua partida e não só pensar no seu jogo, pensar também no que o vizinho tá precisando, você vai ver que ele tem várias maneiras diferentes de ganhar. Então é um jogo muito bem balanceado nesse sentido, tá? A arte também eu acho muito bacana, o tema também é muito agradável e para jogar até 7 pessoas, claro, ele vai tomar um espaço na mesa, né, monstruoso. Ele não tem tabuleiro, ele é só cartas. Mas dá para jogar em 40, 60 minutos. Eu acho que talvez seja o jogo que eu mais apresentei para novatos e a reação sempre é a mesma, quando termina a partida. Vamos jogar mais uma? Tá? A pontuação é um pouquinho chata de calcular. Você tem aplicativos aí para telefone, para tablet que facilita bastante, tá? Mas isso não é empecilho, mas nem de longe. Seven Wonders, um dos meus jogos favoritos para para grupos grandes, Jack. Tô até emocionado aqui. Seven Wonders é uma grande sacada, Lucas. Mas sabe que Seven Wonders tem uma coisa também que eu acho fantástica, que introduz uma questão que a gente sempre fala nos nossos programas, né? Que é a sensação de escalation, de que o jogo vai crescendo, crescendo, crescendo. Porque ele parece inocente no início do jogo, né? Você pega uma carta, eu consigo produzir um barrinho aqui, né? Mas aí o jogo começa a crescer, né? A tensão na mesa você começa a observar os adversários e a cada round você vai construindo literalmente a sua civilização ali, ela vai ficando cada vez, né, maior. Acho divertido que teve uma ocasião que eu joguei com uma pessoa que é médica, tinha um médico na mesa e uma professora, que nunca tinha jogado nada, Lucas, nada. Uhum. E se você reparasse no final do jogo, tá? O médico, ele investiu em ciência, sabe? Ele investiu em tecnologia direto ali na civilização dele, e a professora em universidades, em escolas. Olha! Você vê que, né, eles tentaram levar, né, um pouco da experiência da vida real ali para o jogo, né? Isso é fascinante. Eles conseguiram construir alguma coisa e ficaram super orgulhosos disso, né? Uhum. Perderam o jogo, mas ficaram orgulhosos. Meu número 1, galera, é o seguinte.
Eu acho que, sabe, aquele primeiro contato que você vai ter com o jogo, muitas vezes é informal. Você não estava procurando por ele, tá? Alguém te apresentou, tá? Você saiu de casa com a atenção, vou encontrar os amigos, né? Vamos nos divertir, e de repente alguém chega com um joguinho lá e fala, vamos brincar com isso aqui? Acho que é uma das formas mais comuns de se aprender, de se conhecer, né, que existe um hobby. Para isso eu selecionei o Party Game, tá? Então eu peguei The Resistance. Olha! Eu acho que é o primeiro jogo, assim, um excelente jogo de entrada, tá? Se você nunca jogou nada, se você não conhece, nunca ouviu falar do hobby, é uma ótima forma de você, sem compromisso, não, senta aí, cara, olha só. Fica, olha, ouve a mesa, observa o jogo que você vai entender. Aí ele começa a blefar, ele começa a mentir, ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, mas está funcionando, não tem regras muito difíceis para você entender, né? E aí ele vai usar todo o metagame dele, né? Não, é aquela pessoa, agora ele vai ver, né? Agora, então isso ele descobre que existe muito mais do que regras do jogo, ele está brincando, entendeu? Ele voltou e muitas vezes desinibe. As pessoas são muito inibidas, né? Depois de um tempo, depois que deixaram de ser criança, elas têm vergonha muitas vezes, né? de passar, né, brincar de ser outro personagem, né? E o Resistance tem aquele negócio, fechem os olhos. Começa bem, não começa? É ótimo isso. Isso é genial, né? Cara. Isso fechar os olhos é genial. Imagina, eu vou fechar meus olhos, e o cara que é novato, ele fica com o olho aberto. Fica com o olho aberto, né? Porque ele não confia ainda em você, ele está acostumado, não, esse cara, o que é isso, né? É sério, ele está brincando de quê? Então, o fato de você fechar os olhos e contar, né, quer dizer, tem um traidor entre a gente. Olha que coisa fascinante, né? Então eu já vi, a minha experiência de apresentar isso para novos jogadores é sempre essa, tá? Agora eu entendi, vamos jogar de novo. Porque eles começam, você não precisa explicar tudo. As pessoas vão entendendo enquanto vão jogando, enquanto vão representando ali o papel e tal. Né? Então eu acho que é uma excelente forma, é barato um jogo, é um investimento que você pode, né, conseguir. É fácil, tá? E é fácil de levar para casa de qualquer um. E tá também para o número grande de jogadores, tá? Dá de 5 a 10 jogadores. Pode ser bem caótico, tá? Mas eu acho legal. O tema é muito, muito fascinante, né? E eu acho que é uma dica aí que deveria estar em qualquer coleção. É uma excelente forma de você começar a sua coleção, tá? Com o Party Game, The Resistance. Rapaz, eu já saí 2 vezes sem voz de mesa de Resistance, tentando berrar, não é nem provar a minha inocência. Bom, o meu número 1 não é segredo, eu acredito, porque várias vezes... Memoir 44. Não, Jack, esse não sai no Brasil ainda. Depois que sair no Brasil, eu já nem gravo mais top board, que eu vou botar em tudo. Né? Não é segredo que eu sempre digo que Ticket Ride é muito amor. Eu adoro Ticket Ride. Por vários motivos, acho que continua sendo a minha escolha número 1. Primeiro, pelo visual que é belíssimo, o tema é muito agradável, né? Trenzinho, a gente adora trenzinho. Mas a mecânica principal dele, Jack, que é a questão de colecionar as cartas, né? O set collection, a coleção de componentes, no caso as cartas, é uma mecânica já tradicional dos jogos de baralho comum. Eu acho que a passagem para ele é muito intuitiva. Né? E o fato também de juntar tantas cartinhas de uma cor para preencher tantos espacinhos de uma cor, cara, não dá para ser mais simples do que isso. Né? É um jogo onde a gente passeia pelo começo do século XX, né? Tentando traçar as maiores rotas, né? Ser o maior viajante, e pode ser qualquer edição. Eu tenho um carinho muito grande pela primeira edição do mapa americano, saiu agora o mapa da Europa também, né? Com um pouquinho de estratégia a mais. Como o Jack já falou, tem vários mapas. Um jogo que sempre vai ter um lugar no meu coração, um dos primeiros jogos que eu joguei. Antes de ter a versão em tabuleiro, eu joguei demais a versão online. Claro que não é a mesma coisa. E quando você vê, Jack, eu sempre falo isso, eu gosto de gravar essas listas para iniciantes, porque a gente faz muito evento, trabalha com aluno. O brilho no olho, Jack, quando a pessoa vê um mapa de Ticket Ride, certo? Ou até mesmo um Zombicide, que muita gente torce o nariz, e a gente tem esses jogos há tanto tempo, acaba tendo outras coisas, vai jogando coisas mais pesadas, e esquece como esses jogos têm uma poesia na sua simplicidade, e que cativa, chega até a hipnotizar. E eu tenho essa experiência com frequência quando eu vejo um novato jogando o Ticket Ride, e realmente ele joga com um sorriso, né?
E depois de meia hora o sorriso já começa a virar olhares para um lado para o outro, opa, aquele cara tá indo para lá. As pessoas, elas entram naquele universo muito rápido. Então Ticket to Ride, para mim, ainda continua sendo a primeira opção. Porque se você vai ter um jogo só por enquanto, que é a primeira opção, esse você vai jogar com seu filho, você vai jogar com a sua mãe, você vai jogar com a sua avó, você vai jogar com qualquer público, certo? Porque ele é muito simples, muito agradável de jogar. Excelente. Ticket to Ride não tinha como não estar na nossa lista. Repare, Lucas, que nós trouxemos, né? Cada um trouxe 5 jogos. Teve pouca aí, né? Jogos, né, iguais, né, na nossa lista, apesar de a gente concordar plenamente com toda a lista do outro. Mas se você reparar, Lucas, grande parte desses jogos que a gente falou são jogos mais clássicos, né? São jogos que já estão no mercado, já foram testados no mercado lá há bastante tempo. Estão chegando tardiamente no Brasil, digamos, né? Exato, é. O mais recente aqui é o Blood Rage, né? Mas os Blood Rage, quer dizer, Blood Rage depende, o remake, né? Porque sim, o jogo original já era mais antigo também, né? O conceito, né? Mas é aquela questão, a gente tá... E com certeza também foram jogos iniciais, tá? No mercado internacional, tá? Mas funcionaram, e no Brasil, o brasileiro tem muito de vir, né? De jogos competitivos como War e tal, que são longos, são demorados, ou vem do RPG, né? Então essas opções que a gente tem aqui são familiares, mas te apresentam o que é de mais moderno nos conceitos de jogo novo, tá? De você saber com o convívio na mesa, né? Porque é uma evolução, né, Lucas? O cara que só jogava War, o cara que só jogava Banco Imobiliário, Detetive, ele sente, né? Opa, peraí, isso aqui não é mais coisa de criança, não. Né? Já estamos começando a usar, né, um pouco mais aí de metagame, né? De estratégia, é mais cerebral e tal. Né? E os temas também são fascinantes. Eu sempre falo que nesses jogos modernos, assim, para quem nunca jogou e estava só realmente no War e Banco Imobiliário, é que nesses jogos você se sente mais responsável, né? Tanto pelo seu sucesso quanto pelo seu fracasso. E isso dá um senso de realização muito grande. E quando a pessoa não consegue desempenhar, ela já fica ansiosa, né, para jogar uma próxima, porque ela percebeu, né? Às vezes ela percebe a malícia do jogo na metade da partida. Né? Então, o fato de você ter um controle maior do que está acontecendo e realmente o resultado é fruto do seu planejamento, isso dá um senso de realização muito grande para quem está jogando. Tá? Bom, escolhemos 5 jogos, eu 5, o Jack 5, tivemos 8 jogos diferentes. Sabe o que é bom mesmo, Jack? É a galera comprar esses 8 aí. Você compra os 8. É uma boa coleção. Aí depois a gente fala mais 2 para vocês ficarem com 10. Isso. E agora o que eu quero de você que assistiu esse vídeo, tá? Primeiro, se você tem algum amigo então que está começando nessa, mostra o vídeo para ele, né? Compartilha. Mas eu quero que você também deixe os comentários aí no vídeo. Você, o Luquita tá louco, esse jogo não tem nada a ver, o Jack falou tudo errado. Bom é esse aqui, ó, tá? Coloca aí o que você acha que deveria estar na coleção para quem está começando e também dê sugestões de novos tops. Eu e o Jack montamos uma lista aí, tem mais ou menos uns 40 programas, né, Jack, pra gente fazer aí pela frente. Com mecânica, pro resto da vida. O resto da vida a gente vai ter programa de top 5. O que é muito mais difícil do que um top 10, tá? Porque o top 10 você consegue trazer os jogos que você... Né? Porque a gente gosta de muito jogo, a gente gosta muito de jogo. Separar só 5 entre os amados é muito complicado. Exato. Mas também é o seguinte, né? Alguns a gente até vai fazer em 2 partes, estamos tramando umas coisinhas bacanas aí, tá? Galera, outra coisa também, vários desses jogos que a gente comentou, tem review, tem vídeo, tem dica de trilha sonora lá no nosso site, que é o meeplemaniacs.com.br. Acessa lá que tem muito material bacana. Se você está começando então, dá para perder algumas horas lá conhecendo. Jack, quero agradecer demais a tua presença. Muito obrigado. Olha só, galera, então vocês têm ainda encontro marcado com a gente toda terça-feira ao vivo lá no Meeplemaniacs, no canal do YouTube às 8h30 da noite, nossa gravação do nosso Radiocast. Um beijo em todos, até o próximo Top 5. Tchau, pessoal. Valeu, até o próximo. Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeplemaniacs, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeplemaniacs.